programa de hoje a gente vai falar sobre a hipnose e quem está aqui ao meu lado é o psicólogo e hipnólogo, o Reinaldo Momo. Tudo bem? Bom dia, Cláudio, seu público, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui. Para a gente poder explicar bem para quem está em casa, o que é a hipnose? Hipnose é uma técnica muito antiga, do tempo dos gregos, quem sabe mais antiga ainda, em que o indivíduo, através da sugestão, conseguia interferir no comportamento do outro, né? Na realidade, hipnose é concentração mental. Todo indivíduo que tiver a capacidade de se abstrair do meio ambiente, se concentrar num ponto, ele consegue entrar num ponto de auto-hipnose. Eu costumo dizer aos meus pacientes... De auto-hipnose, ou seja, eu posso a pessoa pode sozinha também entrar em transe. Isso. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que quanto mais profundo for o relaxamento, e nesse momento eu te digo que hipnose, auto-hipnose e relaxamento é uma coisa só. O que muda é o nível da consciência. Então, quanto mais profundo for o relaxamento, mais elevado está a consciência. E é nesse estado de alto nível de consciência que o milagre acontece. E seria uma espécie de... Tu falas em relaxamento profundo, seria uma espécie de, por exemplo, meditação? É uma meditação muito elevada, em que a pessoa consegue acessar os seus arquivos de memória e lembrar daquilo que ela viveu, por exemplo, na sua infância, ou traumas mais recentes ou mais antigos. No momento que a pessoa lembra de seus sentimentos e ressignifica seus traumas, a tendência é passar tudo. Por isso que o trabalho que eu executo há mais de 20 e poucos anos, quase 30, é altamente eficaz, né? Porque o indivíduo, ao lembrar do seu trauma ou do seu bloqueio emocional, enfim, ele ressignifica aquela impressão, aquela emoção e deleta. É como um computador. Você manda para a lixeira ou não, o livre-arbítrio depende de cada um de nós. Reinaldo, há muitos filmes, né, muitos livros sobre a questão da hipnose, né? Tem um filme até que é Duas Vidas de Audrey Hopes, que é a história de uma moça, de uma menina que tinha traumas, ela se sentia como se tivesse o carro, a casa pegando fogo, e aí ela entra numa sessão de hipnose e ela volta e regride até um tempo, uma vida anterior, e ela teria morrido num incêndio e os psicólogos não conseguem retornar. Isso pode acontecer na hipnose, por exemplo, no momento que eu volto, ali entro numa consciência anterior, num período aí da minha infância ou num período da vida intrauterina, eu posso não retornar? Sim, assim, o aspecto de ir e não voltar, isso não existe. Primeiro que a pessoa não vai a lugar nenhum, ela simplesmente lembra do que viveu. Acontece que algumas pessoas muito sensíveis, né, introjetam na sua mente subconsciente alguns flagrantes da vida real ou imaginária como se fosse verdade. Algumas pessoas veem um filme e absorvem aquele filme como se fosse parte da vida delas. A gente chama isso de memória inclusa, a gente deposita a memória. Por isso, por exemplo, um indivíduo que imaginou que foi abduzido por um extraterrestre, ele pode imaginar e não ser. Se ele vê um filme, por exemplo, num estado de querer dormir quase dormindo, e aquilo fica gravado no subconsciente, ele pode aditivar, ou seja, somar uma memória que ele ouviu ou ouviu falar, como se fosse dele. Muitas pessoas, quando eu estou atendendo, passo desta vida para vidas anteriores. Eu, como sou um psicólogo transpessoal, eu acompanho a pessoa até onde ela vai. Por exemplo, imagina que eu estou atendendo você. Você é loira, jovem, bonita, e de repente você me descreve que você é uma senhora de cor, encarculhada, muita idade, sofrida. Vamos imaginar uma feiticeira, né? A moda antiga. Então, esta pessoa foi até lá, no caso você iria até lá, e eu iria ressignificar o teu sentimento de sofrimento. No momento em que você elimina a tua dor, o teu sofrimento, do que nós chamamos de vidas passadas, imediatamente você retorna para a sua infância, e normalmente é nessa infância que a pessoa ressignifica a sua verdadeira identidade, e nesse momento passa tudo, muito rapidamente. Mas para isso o paciente precisa acreditar na questão das vidas anteriores, sim, né? Digamos que em outras vidas, acredite, né? A maior parte das pessoas que vão até vidas pregressas, elas têm uma crença de fé ou de filosofia de vida que isso exista. Então elas se predispõem a viver este momento. É muito comum, por exemplo, as pessoas que me procurarem terem tiques nervosos, vícios, cacuetes, né?
como roer unha, como gagueira, timidez, xixi na cama, ciúmes do marido ou da esposa. Então, isso rapidamente, quanto mais sensível for o paciente, mais rápido existe a mudança, que normalmente é entendido como cura. Na realidade, eu não curo ninguém. É a própria pessoa que, resolvendo o seu lado emocional, se liberta dessa dor. Como é que funciona essa questão da consciência, né, de cada um de nós? Por exemplo, quando você medita, quando você relaxa, quando você faz uma massagem, a tendência é você se sentir tão relaxado que parece que vai dormir. Algumas pessoas até dormem. Então, no momento em que você dorme e você sonha, você está acessando uma parte do teu cérebro, que é o hemisfério direito, chamado inconsciente. E o outro lado do hemisfério, o esquerdo, que é chamado consciente, é onde se resolve, por exemplo, algarismos, números, metáforas matemáticas, né? E o lado direito é o mundo dos sonhos, da linguagem onírica, das fantasias, dos atos falhos, né? Então, no momento em que eu elaboro a psique do paciente que me procura, ele busca um entendimento, um equilíbrio. E ao encontrar esse equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais, normalmente ele se sente livre daquilo que atordoava e que ele fazia sofrer. A partir desse momento... Às vezes ele nem sabe o que é, né? Exatamente. A partir desse momento a pessoa se sente livre. Tão livre como se fosse um pássaro que pudesse abrir as asas e voar. É tu falaste em sensibilidade, né, Reinaldo? Sim. Como eu sei se eu sou sensível, se eu sou suscetível? Precisa ser? Há pessoas que nunca vão ser hipnotizadas? Sim. Quando eu faço o trabalho de regressão, através da hipnose, na busca de eliminar traumas, a pessoa simplesmente relaxa. Só que se ela for muito sensível, ela relaxa e entra num transe, numa auto-hipnose. Então é mais rápido. Se a pessoa é muito atenta, muito controladora, por exemplo, ela também relaxa, só que em vez de fazer tudo numa hora, vai levar mais horas. Então vai da predisposição da pessoa investir em qualidade de vida e fazer mais vezes, mais sessões, ao ponto de encontrar aquilo que veio buscar. Mas se a pessoa é muito sensível, né, realmente já na primeira sessão, muitas vezes a pessoa... declara que houve grandes mudanças a ponto de se sentir rejuvenescida, restabelecida na sua autoestima, declarando que está feliz, que está contente, que está vivendo uma nova vida. Quando se fala em hipnose, né, acho que todo mundo, a grande maioria das pessoas, imagina um pêndulo. Olhe para este pêndulo, siga o olhar. É assim que funciona? Isso é o mito do que é hipnose, porque antigamente nos palcos, né? Aquelas pessoas que dominavam essa técnica usavam o pêndulo como outros artifícios para impressionar, é o impressionismo, né? Se eu impressiono o público, é mais fácil eu adquirir pessoas que sejam incrédulas, que acreditem na minha potencialidade. Na realidade, a hipnose é uma técnica muito simples, muito fácil, mas que não deve ser utilizada por qualquer pessoa, por leigos não. Porque apesar de ser simples e fácil, ela pode se tornar uma arma na mão de pessoas de conveniência e de má fé. Então a hipnose tem que ser usada por psicólogos, psiquiatras e gente da área da saúde que vai ajudar o seu semelhante a curar suas feridas, principalmente emocionais. Entretanto, tudo aquilo que é psicossomático é inserido nesse contexto. Diariamente eu atendo pessoas que têm dores como fibromialgia e coisas semelhantes, e que através já da primeira sessão declaram que não sente mais dores. Mas isso não é uma regra, há exceções. Reinaldo, está aqui com a gente a Aline, que é produtora do Garajão, participa do programa também. Olá, tu já Aline. foste lá no programa deles. Sim. E a Aline topou, né? Que eu falei para ela, eu queria Que bom ver, te ver, Aline. Seja se bem-vindo ao tu programa. pode hipnotizar a Aline, se consegue hipnotizar ela. Sim. Pode ser aqui no sofá ou aqui na poltrona, onde prefere. Aonde que tu preferes? Eu prefiro aqui. Prefere aí? Ok, sim. Aline, eu vou pedir que fique assim de lado aqui. Então, eu vou te colocar numa posição muito confortável para cá. Ok? Pode ficar em pé. Isso. Tá. Te concentra na ponta, junta os pezinhos. Encosta a mão na cadeira ali. Isso. Te concentra na ponta do meu dedo. Bem fixo. Ok? E aí você relaxa e dorme. Durma profundamente. Um sono profundo e reparador.
Veja, no caso da Aline, como ela é muito sensível, ela já está em transe. Não é que ela está dormindo, ela não está dormindo. Ela está sob o comando da minha voz, ela me escuta, nos ouve, porém ela está num estado de relaxamento que pode ser mais ou menos profundo em função da indução que eu fizer, né? Vou ficar aqui para não cortar a imagem. Então, no momento em que o meu paciente está relaxado numa maca ou num divã, eu vou induzindo ele, seja a idade, o gênero, pode ser homem, mulher, criança, adulto, não importa. E esta pessoa, no momento que vai confessando, vai relatando as suas mazelas, suas dores, seus sofrimentos, através da técnica que eu domino, que é muito rápido, tem 30 anos de experiência, né? Então, é vapt-vupt. Se a pessoa for sensível, ela realmente se permite... Ela está dormindo, tá? A gente Sim. vai conferir mesmo. Pois não. Mais profundo ainda, durma profundamente, somente sob o comando da minha voz, nada mais que a minha voz. E ela, se fosse para responder alguma coisa, ela só responderia exemplo, a ti, a mim não. Sim, se eu disser o teu nome e disser que ela responda para ti, ela responde. Tu quer fazer Posso fazer uma pergunta para ela, ver se ela me responde? Sim. Responda, por favor, a pergunta da Cláudia. Nada que vai te afetar a tua moral, a tua índole, mas pode responder. Pode falar. Qual o meu nome, Aline? Cláudia Fleury. Que medo. Alguma coisa, ela não vai adivinhar, ela só vai falar coisas que ela já sabe, né? Por exemplo, se perguntar para ela se ela é feliz, ela vai dizer se é. Se perguntar se ela está triste, ela vai dizer que está. Se perguntar se quando ela era criança ela tinha um bichinho de estimação, ela lembra tudo. Quer saber se ela tinha um bichinho de estimação? Pode perguntar. Quando tu era bem pequenininha, bem criancinha, tu tinha uma mascote, um bichinho de estimação, sim ou não? Sim. Qual era o nome desse bichinho? Lady. Era um cachorro ou um gato? Cachorro. Um cachorrinho. E que idade você estava quando tinha Gleide? 7. Com 7 aninhos, né? Que cor era o teu cachorrinho? Marrom. Marronzinho. Tu gostava dele? Gostava. Era a tua mascote preferida? Era. E tu era feliz com essa mascote? Era muito feliz. Veja, então a pessoa lembra dos seus momentos de alegria e lembra também, sem sofrer e sem sentir dor, das suas dores, das suas frustrações, das suas mazelas. E através da técnica que eu domino, que é muito rápida e muito eficaz, a pessoa elabora seus sentimentos e dentro de 1 hora mais ou menos está tudo pronto. E ela vai lembrar após. Lembra esse tudo, não precisa trânsito, gravar, tudo não que precisa ela filmar, respondeu, tudo que não ela acontece falou. nada, digamos assim, porque nós temos um ponto vigil na nossa mente, Cláudio, que se a pessoa for atentada quanto à moral, ela desperta. Então ela fica num transe tanto mais profundo quanto mais prazeroso for. E no momento que ela se sentir incomodada, ela desperta imediatamente. Então não existe a preocupação do paciente julgar assim, mas será que eu vou, será que eu não volto, não vai a lugar nenhum. Será que eu vou dormir? Não dorme, fica semiconsciente, né? Será que eu vou sofrer? Não sofre. Então, um trabalho prazeroso, é agradável e altamente eficaz no sentido de ressignificar sentimentos e trazer qualidade de vida para a pessoa. É por isso que diariamente a minha clientela, graças a Deus, tem sido constantemente crescida, né? Pela facilidade, pela eficácia do trabalho e também porque é uma técnica, digamos assim, de certa forma até prazerosa. Porque o indivíduo relaxa, como se estivesse dormindo, sabe tudo, lembra tudo e resolve tudo rapidamente. Vamos acordar ela. Vamos. Aqui. Em 3 você desperta, querida. 1, 2, 3. Pode ir. Queres fazer uma entrevista com ela para ver como ela está? Tudo bem? Não, tudo certo. Tá te sentindo bem? Tô tranquila. Tu lembra que a gente falou ali se tu tinha algum animalzinho de estimação quando era criança? Lembro de tudo. Assim. Lembra de tudo? Eu já fui hipnotizada outras vezes e a sensação é bem tranquila, assim, não tem mistério. Reinaldo, tu falaste ali pra mim, antes da gente entrar aqui no estúdio, sobre a questão, quando tu me perguntaste qual é o teu signo, né? E olha, eu falando com 2 microfones aqui. Tu me perguntaste qual era o meu signo. Sim, e eu te falei que eu era do signo de peixes. Sim, é que tu falaste que os piscianos são muito sensíveis, a Aline também é de peixes. Tem a ver isso? Tem. O signo? Em geral, os piscianos, os cancerianos e os aquarianos são os mais sensíveis. Mas não é uma regra, há mudança. Então, quando eu faço demonstração de
Eu prefiro esses 3 aí, porque daí é bater e valer. Mas já me surpreendeu, por exemplo, leoninos ser sensíveis, né? Virginianos, que em geral são muito atentos, têm um cuidado muito sensorial de controle, também já me aconteceu ser sensíveis, né? É que existe uma outra coisa em astrologia chamada ascendência, mas isso foge um pouco da psicologia. Eu me atento mais ao aspecto ético da saúde mental. Certeza. Obrigada pela tua presença. De nada, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Os teus contatos, para quem está interessado. reinaldomomo@hotmail.com é o meu e-mail. E Reinaldo Momo, o meu site, me deu um branco. Fala alto. www.reinaldomomo.com. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado. Obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais TPM para você. Não sai daí.